Quando Lula se tornou presidente em 2002, ele era visto como uma novidade perigosa. O discurso era conciliador, só que os adversários tentavam convencer o Brasil de que o Lulinha Paz e Amor era só fachada. Uma vez que ele fosse eleito em 2002, ele voltaria a ser aquele Lula radical de 1989. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário, com os grandes banqueiros. E para convencer o Brasil de que o Lula era perigoso, o PSDB, que era adversário do PT na época, se saiu com um dos momentos mais icônicos da história do horário eleitoral gratuito. A Regina Duarte dizendo que tinha medo do PT. Infelizmente, a única gravação disponível disso aí tem um áudio com um nível Tânia Bulhões de qualidade e autenticidade. Tô com medo. Faz tempo que eu não tive com medo. E essa inserção no horário eleitoral gratuito deu o tom da disputa. Se o PSDB era o medo, o PT sabia se posicionar ali como o defensor da esperança. 27 de outubro de 2002. Se Deus quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a esperança venceu. O tempo passou, a história aconteceu e em 2026 o Lula vai disputar mais uma eleição. Não é questão de medo nem de esperança, pode ter certeza. O quão preparado o PT está ou estará para disputar e ser eleito em 2026? E o candidato é o Lula? Sim, o candidato é o presidente Lula. Nós não temos nenhum outro plano que não seja a candidatura dele. Olha, se o Lula vai mesmo concorrer, e ele vai, talvez seja bom repensar essa dicotomia aí do medo e da esperança, porque, embora nem todo mundo esteja satisfeito, todo mundo já sabe como é que ele governa. É uma escolha segura, conciliatória. Conciliatória até demais, né? Você pode prender o Lula e ser aliado do governo dele. Você pode tramar um golpe contra o Lula e, se falhar, você pode ser aliado do governo dele depois. Não há ali nenhuma ruptura a ser temida. Só que aí, sem perspectiva de ruptura, também não tem razão nenhuma para ter esperança. Para ter esperança no Brasil, a gente dependeria de uma ou outra ruptura. O motorista, a farmacêutica, a enfermeira, que ganha um salário aí de 4, 5 mil reais, ou gente que ganha 3 mil reais, paga mais imposto proporcionalmente, é claro, né, gente? Proporcionalmente, mais do que quem ganha, às vezes, mais de 600 mil por ano. Às vezes, 1 bilhão de reais por ano, 1 milhão e 200 mil. Eu, diante de uma injustiça dessa natureza, apresentei para o presidente da República uma alternativa de compensação que eu considero a mais justa possível. A mais justa possível. E ele concordou. Tanto é que ele assinou a mensagem para o Congresso. O Congresso não considera justo, é da democracia. Cada um responde pelos seus atos. Esperança, né? Que é um sentimento bonito, só que pode levar a decisões erradas. A esperança, dessa vez, está do lado dos aventureiros que acabaram de entrar na dança das cadeiras do poder. Talvez seja mais interessante para o PT fazer campanha pelo medo mesmo. Coloca a Fernanda Torres na TV, ela está em alta. Pede lá para ela dizer: eu tenho medo do Pablo Marçal, o cara só faz confusão, é um imã de violência, atrai cadeirada, coisa ruim. O martelo do Tarcísio? Opa, quase faço xixi na calça. E aquele cara lá de Minas, então? Não sei qual é a dele não, hein? Eu quero me drogar. Aí depois a Fernanda Torres pede pra criançada chorar na foto, porque a situação do país tá tão braba que qualquer sorriso ali ia parecer cínico, falso, um assinte diante do preço do café. Quem é que pode sorrir sem tomar café de manhã? Tá maluco? O café que atingiu o maior preço dos últimos 28 anos e deve continuar caro em 2025. Eu sou Árvore, prefiro que nem todas as minhas ideias sejam levadas a sério e esse é o meu textão sobre 2026. Em
2026, o Brasil vai às urnas de novo para escolher um presidente. Vai ser uma decisão até mais importante que o normal, em função de inúmeros fatores internos e externos também. Em termos geopolíticos, o equilíbrio de forças está mudando drasticamente, com os Estados Unidos adotando uma política cada vez mais isolacionista, a OTAN se desmantelando, a ONU perdendo relevância e o Brasil ainda sem saber direito como se encaixa nessa nova ordem, que é instável e perigosa, sobretudo para um país que fica na periferia de um império em ruínas. E internamente nós temos lá a nossa cota de problemas: inflação e juros altos, só para variar, um custo de vida elevado que não cede e uma infraestrutura sem investimento, às vezes nem para manutenção, quanto mais para melhoria. Quanto tempo que o Brasil não constrói nada relevante? Algumas rachaduras, olha só. Essas rachaduras aqui, ó. Oi, William! Sai daí! Sai perto, doido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E ainda assim, é líquido e certo, esses temas tão importantes, tão vitais para nossa sobrevivência, vão ter que disputar espaço na pauta, com aquela discussão inócua sobre quem usa qual banheiro no restaurante, sobre linguagem neutra e, claro, sobre o aborto, debatido sempre nos termos mais rampeiros e desinformados. São as distrações de sempre. Já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para... Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Só a escolha da pauta numa eleição brasileira já mostra que não somos exatamente racionais. Mas dá para piorar. O estado de espírito no país, no momento em que ele vai decidir o seu próximo presidente, tem tudo para não ser lá muito positivo. As pesquisas mais recentes mostram que o pessimismo a respeito da economia só cresceu desde o início da década. Tão longe os tempos do sou brasileiro e não desisto nunca. A única razão para o brasileiro não jogar toalha a uma altura dessas é o banho que a gente toma a cada 12 horas, o povo mais limpinho do mundo. A gente só não joga toalha porque a gente sabe que vai precisar dela depois. A cada ano novo, a expectativa é de que ele seja pior que o anterior. O brasileiro que vai às urnas vai desacreditado. E pior, a eleição vai acontecer depois da Copa do Mundo. A ação mais correta seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais! E lá vem mais! Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a história mostra que o futebol sempre foi um fator importantíssimo para as nossas percepções, muito mais emocionais que racionais, de que o país está dando certo ou errado. E olha, a julgar pela performance da seleção em 2025, não vai dar para contar com ela, não, para melhorar nosso ânimo em 2026. Diante da bosta de futebol que a seleção brasileira vem jogando nos últimos anos, não pode provocar ninguém. A primeira coisa que tem que fazer essa seleção brasileira é tomar vergonha na cara. Se tem alguma coisa capaz de transcender a polarização e unir a esquerda e a direita nesse momento histórico é o pessimismo. É a certeza de que não apenas vai mal, como sempre tem como piorar. A parte mais pragmática da esquerda não teria problemas em admitir que esse tem sido o pior dos governos do Lula, o que de longe registrou os avanços sociais mais tímidos, se é que registrou algum, e como poderia não ser. É só olhar para os sacrifícios feitos em nome da governabilidade, que são muito mais obscenos que o de costume. É só pensar no ponto de partida desse mandato, com a ameaça de golpe, com instabilidade política, com a devastação deixada pela pandemia. Um governo é o governante e suas circunstâncias. E as circunstâncias não são lá muito legais, não. Em 2010, quando encerrou o segundo mandato, o Lula deixou o Palácio do Planalto com 83% de aprovação. Uma coisa fenomenal. Em 2026, ele vai para a disputa sem ter nem a metade desse capital eleitoral. Não dá para fingir que tá tudo bem quando o pessimismo é o líder em todas as pesquisas. O slogan do PT para 2026 tem que ser aquele que, segundo Dante, estava gravado no portão do inferno: deixai de fora a esperança, ó vós que entrais. Não é o que se costuma ouvir no horário eleitoral, eu sei, mas é o mais maduro e é o mais sensato, quando o portador da esperança
é o próprio demônio. Não é fácil passar uma mensagem dessas, mas pensa na alternativa. A alternativa é fingir que tá tudo bem, e não tá. Fingir que tá tudo bem seria ignorar de novo aquele conselho do Mano Brown. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. E a gente sabe no que isso dá. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. A gente tem que ser sincero e tem que admitir que esse não é nem o momento mais próspero e nem o mais alegre da nossa história. Na melhor das hipóteses, esse pode ser lido como um momento de lenta recuperação, depois de quase uma década inteira de instabilidades muito graves. Então o discurso oficial deveria propor a aceitação dessa realidade, do jeito que ela é, com a paciência, com a resiliência que ela exige do povo e dos seus líderes. Do contrário, o brasileiro vai ter que escolher entre duas fantasias em 2026. A fantasia de que já tá tudo bem ou a fantasia de que tudo vai ficar bem, rapidinho, do dia para a noite, com um passe de mágica, a mágica da falsa esperança. E a escolha entre duas fantasias só pode mesmo ser uma escolha muito difícil, como diria o editorial, porque no fim, a realidade sempre se impõe. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que eu subi um pouco o tom dessa vez, é o tema, não tem jeito. E eu nem tô falando de política ou ideologia, tô falando de realidade. Num momento histórico como esse nosso, em que as novas tecnologias de comunicação confundem tanto a gente, criam conspirações, fantasias tão perigosas, a realidade, numa hora dessas, ela pode e deve ser uma causa em si mesma, uma causa pela qual a gente deve militar, a realidade. Porque eu não acredito que seja possível mudar a realidade sem antes reconhecê-la do jeito que ela é. Valeu!